Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente. Você já deve estar acompanhando diversos vídeos sobre o conceito ESG. ESG significa, no português, ambiental, social e governança. Governança relacionada com a governança corporativa, assim como os aspectos ambientais e sociais das organizações. No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência às análises que nós temos feito baseadas nesse conceito e vamos analisar um importante setor que é o setor da moda, a indústria têxtil, a indústria do varejo têxtil e as suas interrelações com este tema que envolve a parte ambiental, que envolve a parte social e a parte de governança. Complementando então as análises que já vimos realizando nos demais vídeos do canal Hidros Meio Ambiente. A aplicação dos princípios ESG na indústria têxtil e da moda em geral. Com que roupa eu vou? O que você pensa ao comprar uma roupa? Uma das coisas que nós nos perguntamos é, quando nós compramos uma roupa pensando em ir a um evento, com que roupa eu vou? Nós pensamos também se a roupa veste bem, se ela é cara, se ela não é cara, como usá-la. Para muitas pessoas, comprar uma roupa já não é uma decisão fácil. E eu espero que após esse vídeo, o seu processo de compra se torne ainda mais complexo e também cuidadoso. Os principais pontos a observar na esfera ESG, eu estou aqui relembrando um vídeo que nós fizemos aqui no canal Hidros Meio Ambiente, são os seguintes: a emissão de gases de efeito estufa, o uso eficiente da água e a gestão de resíduos gerados. Não somente esses, mas esses talvez sejam os principais que nós devemos considerar dentro da esfera ESG. A indústria da moda é responsável, para que você saiba, por 4% das emissões globais de CO2, por 20% da poluição industrial nos oceanos, um valor maior do que as emissões globais. Os produtos têxteis representam aproximadamente 5% dos rejeitos em aterros sanitários em geral. O processo produtivo e a plantação de algodão são muito intensivos em uso de água e de energia. E a indústria da moda ela é responsável por um grande impacto socioambiental, com fornecedores apresentando práticas inaceitáveis como o trabalho infantil, salários baixíssimos sendo praticados nesse mercado e também precárias condições de trabalho. A indústria da moda é responsável ainda, nós vamos ver aqui vários pontos daqui para frente. Em primeiro lugar, nós já mencionamos, mas vamos aqui detalhar. O uso intensivo de água. Existem alguns dados que mostram que um par de jeans consome aproximadamente ou mais do que 5.000 litros de água até a sua conclusão, na sua fabricação. E são necessários mais de 3.000 litros de água para produzir uma camiseta. A indústria da moda é intensiva em água em diferentes estágios, sendo que uma plantação de algodão, por exemplo, demanda água e calor. Em algumas regiões, são requeridos, para tanto, 10.000 litros de água para produzir 1 quilograma deste algodão. Além disso, vários processos, falando aqui dos processos de fabricação de uma peça de roupa, são intensivos. Esses processos são intensivos em água, como por exemplo o processo de tintura, de acabamento e de lavagem. Dentro do uso intensivo de produtos químicos ainda, nós temos também o fato de que eles poluem o solo, a água, o ar, além de alguns casos serem prejudiciais para os trabalhadores, tanto das plantações como das linhas de produção. A indústria têxtil usa 98 milhões de toneladas de recursos não renováveis por ano, incluindo derivados de petróleo, para produzir fibras sintéticas, fertilizantes e produtos químicos que são usados na fabricação de algodão e produtos químicos usados para produzir, colorir e acabar fibras e têxteis, segundo a Fundação Ellen MacArthur. Dentro do uso intensivo de produtos químicos, ressalta-se que o processo de tintura e tratamento de tecidos no mundo inteiro responde por 20%, aqueles 20% que nós mencionamos no início, da poluição industrial das águas. As plantações de algodão, aqui um dado novo, elas consomem 24% dos inseticidas e 11% dos pesticidas produzidos no mundo, além de
também usarem fertilizantes e ainda sementes geneticamente modificadas, ou seja, organismos geneticamente modificados, os OGM. A indústria da moda também é responsável pelo crescimento do fast fashion, que veio a acelerar o impacto ambiental da indústria da moda e do vestuário de maneira geral no mundo. O que é o segmento do fast fashion? Esse segmento de roupas mais baratas e que seguem as tendências atuais é criticado por estimular o consumo e ainda de peças de qualidade inferior. Os fast fashion são roupas que são usadas muito poucas vezes, até mesmo por uma única vez. Como o fast fashion, por outro lado, tem menor preço, muitos consumidores tratam essas roupas então como descartáveis. Por isso, usar uma vez só e jogar fora, ou usar poucas vezes e jogar fora. Atualmente, as pessoas usam em média 7 ou 8 vezes uma peça de roupa. Essa média ela é tão baixa, ela sendo tão baixa, ela é influenciada pela indústria de fast fashion, pois algumas marcas colocam semanalmente os seus produtos nas lojas, estimulando quase que um modelo de único uso, ou seja, usa uma vez, joga fora, usa uma vez, joga fora. É óbvio nós percebermos que, desse modo, este segmento do fast fashion vai impactar, como está impactando negativamente o nosso entorno, o meio ambiente, em razão principalmente do alto volume produzido, pelo baixo custo, e também do alto volume de descarte, porque muito volume é produzido e muito volume também é descartado proporcionalmente. O crescimento do fast fashion tem provocado a poluição em diversas partes do mundo. Uma delas é, por exemplo, no deserto do Atacama, no Chile, talvez o deserto mais seco de toda a Terra, de todo o planeta. E uma matéria, um artigo produzido pela phys.org e publicado no MIT Sloan Management Review, a revista do MIT, diz o seguinte: pilhas de roupas usadas são descartadas no deserto do Atacama, no Chile. Olha só a montanha de roupas usadas que estão espalhadas no deserto do Atacama. Aqui nós vemos então a região desértica, nós vemos aqui pela visão desta figura, as roupas espalhadas por toda uma superfície, uma vasta superfície desse deserto. E aqui nós vemos uma mulher que está em meio a essas toneladas e toneladas de roupa espalhadas pela superfície do deserto de Atacama, procurando por roupas usadas que estejam em condições de uso ainda, entre uma quantidade enorme, portanto, dessas roupas. Outro grande problema que nós acabamos de ver, mas nós vamos destacar outros aspectos, é o descarte de roupas, que é um outro grande problema ambiental do setor. Uma em cada 2 pessoas, ou seja, 50% das pessoas no mundo jogam no lixo as roupas que não usam mais. Uma família ocidental, por exemplo, se desfaz em média de 30 quilos de roupas por ano, sendo que apenas 15% desse total é reciclado ou doado. Todo o restante vai para o lixo. E acontece que, por exemplo, fibras sintéticas, que são usadas em 72% das roupas, podem demorar até 200 anos para se decompor, o que caracteriza um grave problema ambiental. Nós temos aqui um outro problema que é demonstrado por uma estatística de 2018. Esse problema é a emissão dos gases de efeito estufa. Em 2018, a indústria da moda emitiu 2,1 bilhões de toneladas de CO2, representando 4% das emissões globais. Do total emitido, 71% ocorre durante a produção, 23% durante o uso, nos processos especialmente de lavagem e secagem, e ao final do uso, e também 6% no transporte e na venda desses produtos. Mais um problema é o impacto social, que nós já mencionamos, mas também vamos detalhar mais. Começando aqui por um incidente que ocorreu em abril do ano de 2013, quando o edifício Rana Plaza simplesmente desabou em Bangladesh, matando 1.135 pessoas e ferindo outras 2.500, o que expôs um lado obscuro da indústria internacional da moda. Dentro desse edifício, funcionavam fábricas que faziam peças para marcas conhecidas da moda internacional. E esse evento então fez com que o mundo não pudesse mais ignorar condições de trabalho extremas
nessas fábricas de vestuário especialmente localizadas na Ásia. E aqui então nós vemos uma foto dessa grande catástrofe, dessa tragédia do desabamento em Bangladesh do edifício Rana Plaza, revelando então o lado obscuro desta indústria, que é uma indústria importante, mas que tem esses aspectos ainda obscuros. Deste impacto social causado então, como por exemplo no Rana Plaza, os problemas na cadeia de fornecedores incluíam longas horas de trabalho, salários baixíssimos, exposição a produtos tóxicos, exposição a ambientes sem ventilação e também inseguros, e ainda trabalho infantil. Desde então, as empresas têm sido cobradas por clientes e investidores para que conheçam adequadamente, de perto, a sua cadeia de fornecedores e também para que não se tornem coniventes com essas práticas abusivas que são apontadas. Por exemplo, nesse incidente, mas não só nesse incidente, e especialmente na Ásia e em outras partes do mundo. Nós vemos hoje as empresas em diferentes estágios na auditoria de seus fornecedores, auditoria aqui entre aspas, porque é difícil realizar um controle como esse dessas situações, mas esse é um ponto que não pode ser ignorado, que representa sérios riscos para as empresas, riscos de reputação, de qualidade e também riscos operacionais dentro dessa indústria. As matérias-primas são outro fator que tem que ser considerado dentro dessa situação da indústria da moda. Porque diferentes fibras e diferentes tecidos impactam o meio ambiente também de formas diferentes. Nós veremos a seguir algumas tabelas em que foram utilizados os dados da Sustain Your Style para mostrar quais são as matérias-primas que causam maior e menor impacto no meio ambiente, ou seja, aquelas que são mais ou menos favoráveis para o seu uso em relação à questão ambiental. Sustain Your Style, sustenha ou mantenha o seu estilo de vida, ou seu estilo de vestuário, no caso. Ele dividiu, então, as matérias-primas entre fibras que gostamos, que eles gostam, que eles indicam, que são fibras sustentáveis, e fibras que devem ser evitadas, na visão do Sustain Your Style. As fibras que gostamos primeiro. Entre essas fibras que eles gostam, que são indicadas para uso, as fibras recicladas, as fibras à base de plantas, as fibras à base de animais e as fibras semissintéticas. Começando aqui pelas recicladas. O poliéster reciclado, a lã reciclada, o algodão reciclado e o nylon reciclado. As fibras à base de plantas, o algodão orgânico, o linho, o cânhamo e o rami. As fibras à base de animais, extraídas de animais, a alpaca, a seda, a lã orgânica, o cachemiro orgânico e o couro sustentável. Obviamente, esse couro não é o couro que é processado a partir do abate de animais. E as fibras semissintéticas, as fibras de abacaxi e laranja, que estão sendo utilizadas já há algum tempo, o tencel e a refibra. Já dentre as fibras que são passíveis de serem evitadas, temos entre fibras naturais e animais, algodão, lã, couro e cachemir. Entre as fibras sintéticas e semissintéticas, o poliéster, que nós já mencionamos, as fibras sintéticas de maneira geral, além do poliéster, o bambu e também o couro vegano. O problema com o bambu e o couro vegano é especialmente relacionado com a abundância de produtos químicos usados no seu processamento. Para entrar na categoria de fibras sustentáveis, pelo menos 4 dos seguintes requisitos têm que ser preenchidos. O primeiro deles é a baixa necessidade de água. O segundo, o baixo consumo de energia. O terceiro, emprego de produtos recicláveis. O quarto, uso de matérias-primas renováveis e também biodegradáveis, que não causam erosão no solo, que não sofreram mudanças genéticas. E também o quinto, a ausência de produto químico nocivo na sua composição. Segundo o estudo do Greenpeace, o material mais usado atualmente na indústria da moda é o poliéster, que além de ter uma produção muito intensiva em energia, sendo produzido não por acaso em países onde a energia é majoritariamente térmica, ou seja, de usinas termoelétricas, ele libera microfibras quando há lavagem, o que contribui para a poluição de rios e oceanos.
e também uma poluição difícil de ser tratada, de ser detectada, porque são microfibras. O algodão convencional, não sendo o orgânico, é claro, é a segunda matéria-prima mais usada e demanda grande quantidade de água, de pesticidas, de fertilizantes, além de usar sementes geneticamente modificadas ou os OGM, os organismos OGM. A despeito dos impactos negativos dessa indústria, a indústria da moda, a indústria têxtil, é importante lembrar que o setor de moda, o vestuário, é um importante gerador de empregos e é uma indústria muito criativa. E nessa criatividade, ou através dessa criatividade, ela tem auxiliado na solução dos próprios problemas que ela causa. Mas ainda precisamos lembrar também em outros vídeos em que nós já analisamos as questões ESG. Essas questões são riscos para algumas empresas ou setores, porém são oportunidades para outros, e nós vamos ver isso logo mais à frente. O impacto ambiental da indústria da moda abre espaço para um outro mercado, e que está crescendo, que é o de venda e aluguel de acessórios e roupas usadas. Vem crescendo esse segmento fortemente no mundo inteiro, contribuindo para a redução da produção e também do descarte das roupas, de modo geral. Então, dentro das soluções, nós vamos colocar aqui resumidamente, mas nós vamos ver mais à frente também. Entre as soluções nós temos, por exemplo, comprar roupas de empresas que tentam minimizar esse impacto. Essas roupas são produzidas por empresas que procuram estimular o consumo responsável, que é justamente o segundo ponto aqui. O segundo ponto diz praticar o consumo consciente ou consumo responsável. Entre esses fatores, esses aspectos do consumo responsável, é, por exemplo, inverter o conceito da fast fashion. É produzir roupas com qualidade melhor e que durem, por consequência, mais tempo, evitando o seu descarte e evitando também o lançamento prematuro de recursos naturais, o uso de recursos naturais no meio ambiente. Além disso, a terceira solução aqui é gerenciar o descarte de roupas usadas com muita atenção. A indústria da moda, ela está, além disso, como solução, tentando promover uma migração de uma economia linear para uma economia circular. O modelo linear, todos nós sabemos, e nós já vimos também em vídeos, diversos vídeos desse canal, ele prevê o descarte de um produto ao final do uso, enquanto no modelo circular o produto é reciclado ao final do ciclo de uso, e o ciclo então recomeça. A economia circular é realmente um assunto importante e urgente, não só na indústria da moda, como uma oportunidade para a indústria da moda, do vestuário, indústria têxtil, mas também para todos os setores onde seja possível aplicar os princípios dessa economia circular. Em todos os setores produtivos, portanto, a questão da reciclagem precisa ser abordada juntamente com o desenvolvimento do produto e também não é diferente na indústria da moda, da indústria têxtil, na indústria do vestuário. Nós vemos aqui que a economia linear se utiliza de recursos naturais, ela toma esses recursos naturais, ela produz, ela gera os produtos, diversos produtos, uma gama imensa de produtos, quase infinita, e ela simplesmente descarta aquilo que não mais lhe interessa, aquilo que não mais pode ser utilizado num sistema que, como diz a própria palavra, constitui uma linha, não é um ciclo, não é algo circular, algo que se fecha, algo que se completa. Ela tem simplesmente o começo, meio e fim e ponto final. Na economia circular, nós temos, da mesma maneira, a extração de recursos, mas nós temos o aproveitamento desses recursos. Nós temos a produção, aqui o fazer, como nós temos aqui, a fabricação, temos o uso, naturalmente, e depois desse uso nós temos a reciclagem e a reintegração daquilo que é descartado através de um ciclo, da promoção de um ciclo, novamente no ciclo produtivo, fechando então e podendo então promover infinitamente a circularidade do uso desses materiais, desses recursos que nós temos à nossa disposição. Ainda dentro das soluções, para aumentar o potencial de reciclagem de um produto,
As empresas estão estudando quais são as melhores matérias-primas, qual o melhor modo de cortar, de costurar, isso aqui envolvendo naturalmente a indústria do vestuário, a indústria da moda, a indústria têxtil. E a reciclagem de roupas dentro desse segmento parece ser uma tendência, sobre a qual nós certamente ouviremos falar mais nos próximos anos. E sendo que, por conta disso, o mercado de roupas e acessórios também usados teve a percepção de que a questão ambiental da moda pode ser, sim, uma oportunidade de negócio. O mercado de roupas e acessórios usados deverá continuar apresentando tendência de forte crescimento nos próximos anos, ajudando a reduzir o impacto negativo da produção de novas roupas e também do descarte de roupas usadas. Já podem ser vistas, inclusive, empresas que se oferecem para receber as roupas dos seus clientes. Olha que interessante. Roupas que serão descartadas, que seriam descartadas, mas essas empresas vão lá e recolhem. E outras empresas também que estão desenvolvendo produtos que possam ser reciclados no futuro. Embora nós não possamos esquecer, nós não devemos esquecer que a quantidade de roupas descartadas ainda é um dos grandes problemas, como nós vimos lá no deserto do Atacama, no Chile e também, como disse, em outros países do mundo, especialmente países da África. Segundo um relatório produzido pela ThredUp, o mercado de roupas e acessórios usados deve crescer de 7 bilhões de dólares em 2019 para 36 bilhões de dólares em 2024, ou seja, 5 anos depois, temos uma previsão de crescimento médio por ano de 39%. É um crescimento bem expressivo. Em 2020, por sinal, cerca de 40% da geração Z comprou alguma roupa, acessório ou sapato usado. Olha só que interessante. Comparado com 30% dos millennials e 20% das gerações X e Baby Boomers. E ainda 80% da geração Z acredita que não tem nenhum problema em comprar roupas usadas. Isso é uma boa notícia. As pessoas dessas gerações mais jovens, estão se conscientizando da necessidade de preservação ambiental. E para o meio ambiente, a boa notícia é que o mercado de roupas usadas deve ser maior, se tornar maior do que o mercado de fast fashion em 2029. É o que nós vemos através desse gráfico. O mercado global aqui é em bilhões de dólares. Em 2019, nós tivemos aqui a revenda, representada pelo azul mais escuro, e a fast fashion pelo azul mais claro, respectivamente, de 7 bilhões contra 36 bilhões. 7 bilhões o mercado de revenda, ou de usados, contra 36 bilhões do mercado de fast fashion. Já em 2029, nós temos aqui a expectativa de ultrapassagem em 1 bilhão de dólares do mercado de fast fashion, sendo ultrapassado pelo mercado de revenda em 1 bilhão de dólares previsto para 2029. Portanto, é possível consumir roupas de forma consciente. Também, como já mencionamos, comprar peças de qualidade melhor, que possam ser usadas por mais tempo e tentar também depois revendê-las ou doá-las após o uso, são medidas que reduzem o impacto ambiental da moda de maneira geral. Usar roupas fabricadas a partir de determinadas matérias-primas ou fibras ou tecidos que causem menor impacto do que outras também é uma alternativa interessante. Os consumidores, e nós temos visto isso ao longo do tempo, especialmente nos últimos anos, como nós vimos entre o público mais jovem, os baby boomers, geração Z, geração X, já começaram a entender que suas escolhas fazem diferença. E as empresas do setor também vão começar, ou na verdade já começaram, a responder a esse movimento social. Na moda, assim como em outras indústrias, a sustentabilidade, que é parte do princípio ESG, ou é o fundamento do princípio ESG, também está se tornando uma vantagem competitiva, o que é bastante interessante para essas indústrias e para essas empresas. E isso, então, provoca, além da mudança nas matérias-primas, também mudanças nos hábitos de consumo, nos hábitos de descarte,
em que tudo isso aqui está sendo ajudado, auxiliado pelo uso da tecnologia. A lavagem de jeans, por exemplo, está sendo feita já com uma máquina que usa tecnologia a laser, o que fez com que houvesse uma diminuição do consumo de água neste processo de lavagem de até 98%, ou seja, uma redução muito significativa e bastante drástica, mas que é bastante interessante também. Nós vemos cada vez mais empresas e associações se unindo para aumentar a sustentabilidade da indústria da moda e do vestuário. E nós temos aqui alguns exemplos para citar, exemplos dessa união pela sustentabilidade na indústria da moda. O primeiro deles é o The Fashion Pact. Ele pode ser visto, consultado no fashionpact.org. Depois o segundo é o The Sustainable Apparel Coalition, que pode ser consultado no apparelcoalition.org, do qual a BVTEX, ou Associação Brasileira do Varejo Têxtil, é membro. Também temos no Outdoor Industry Association, consultável no outdoorindustry.org. Nós temos o movimento Business Ambition 1.5 Celsius Degrees, Our Only Future, do Pacto Global da ONU, do qual duas empresas brasileiras de vestuário são signatárias, a Malve e as lojas Renner. Aqui temos as referências que foram usadas para essa análise, esse estudo. A primeira delas é a Exame Academy, as notas de aula do curso ESG, a Revolução da Sustentabilidade, as quais nós já usamos em outros vídeos deste canal, e também o artigo da MIT Sloan Management Review, The Environmental Impact of Fast Fashion's Rampant Consumerism is Perhaps Most Obvious in a Chilean Desert. Disponível então neste link, neste grande link aqui que nós temos, descrito para que você possa consultar. Eu espero que você tenha gostado do teor deste vídeo, que você acompanhe os demais vídeos que estão numa playlist especial de ESG, sobre os princípios ESG. Eu espero também que você consulte os demais vídeos. Peço que você se inscreva no canal, que você curta, que você compartilhe, que você interaja das variadas formas que estão disponíveis na internet, no YouTube, e que você divulgue também os nossos vídeos. Se você é professor, que você divulgue para os seus alunos, você divulgue para os seus amigos, e haverá muito conteúdo mais pela frente. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e convido você para o próximo vídeo. Até lá!